Boa tarde a todos. É muito bom a gente estar aqui conversando com as equipes de saúde da família. Eu sou o Halley Cruz, sou pediatra e sou coordenador da área técnica de saúde da criança da Secretaria de Estado da Saúde. E nós vamos abordar hoje o tema sobre prevenção de acidentes com crianças no verão. Os principais acidentes que acontecem com as crianças no verão. Então, nós separamos alguns acidentes que são os mais importantes. Época de verão é época de férias, de viagens, distração, diversão, praia, rios, parques aquáticos. Então, esses fatores todos levam a risco de acidente com a criança. Então, esses riscos devido a esse risco, se requer muita vigilância por parte dos pais para a prevenção desses acidentes com essas crianças. Os principais acidentes que nós vamos conversar é sobre acidente de trânsito, muito comum, as queimaduras de sol, muito cuidado com a exposição das crianças ao sol. Nas praias, no litoral, os acidentes com as medusas e caravelas, que são as águas-vivas, que também muito comum, e o risco de afogamentos também, piscinas, rios, mares, parques aquáticos, lagos. Então, todo cuidado é pouco com criança nesses ambientes. Bom, começando com acidente com veículo de transporte. Acidente com veículo é uma causa muito comum de óbitos em crianças. Os óbitos em crianças por causas externas são os principais fatores que contribuem para a mortalidade infantil, quer dizer, a mortalidade e os óbitos de crianças abaixo de 1 ano de idade. E os acidentes de transporte são fatores muito importantes dentro dessas causas externas. Em 2016, nós tivemos óbitos de crianças de 1 a 4 anos, 12,6% desses óbitos foram com acidente de transporte. E em crianças maiores, de 5 a 9 anos, mais ainda, 20,4% desses acidentes, desses óbitos, foram por acidente de transporte. Daí a importância de prevenção desses acidentes. Então, os acidentes podem ser por atropelamento, com pedestre, criança que está caminhando na rua, ou então com criança que está dentro de veículo. Os atropelamentos, Como acontecem os atropelamentos? As crianças menores são muito atropeladas devido a que, como elas são muito pequenas, os motoristas saindo, pais ou parentes, ou motoristas estranhos mesmo, saindo de garagem ou de estacionamento, não veem essa criança devido ao tamanho dela. Então, às vezes, eles estão saindo de ré e costumam atropelar a criança. Acontece muito esse tipo de acidente. Então, todo cuidado é pouco quando sair de estacionamento ou garagem com crianças perto. E as crianças maiores, elas são mais atropeladas atravessando rua, ou então caminhando assim lateralmente nas calçadas. Então, também nós temos que prevenir, nós temos que ter cuidados com essas crianças devido a esses fatores. Acidente com veículo de transporte. As crianças no interior dos veículos, Então nós temos as figuras ali mostrando alguns exemplos de riscos, do que não se deve fazer com as crianças, transportando crianças, seja em veículos fechados ou veículos abertos, Então, como se faz a prevenção de atropelamento em criança? Primeiro, os motoristas devem agir com educação, E os pedestres têm que ter também atitude adequada, tem que se orientar as crianças para atitudes adequadas no trânsito. Então, o que a gente acha, que a literatura fala, é que se deve orientar as crianças desde a educação infantil como se portar no trânsito, Então, os riscos e a maneira que eles devem se comportar no trânsito. Prevenção de atropelamento em crianças. Então, como fazer? Criança menor de 10 anos não deve ser deixada sozinha na rua. Então, elas devem estar sempre acompanhadas por um adulto, ou um ou mais adultos, conforme o número de crianças. Mas elas não podem estar sozinhas, porque tem um grande risco
de acidente. A criança se distrai, corre, vai pegar um brinquedo, então corre o risco de ser atropelada. Então atravessar a rua sempre com adulto, aliás, criança próximo de rua, sempre com adulto supervisionando. A criança deve ser orientada a andar na calçada ou no acostamento o mais distante possível da rua. Então não andar na beira da calçada, andar mais na parte interna da calçada. E sempre no sentido contrário do fluxo de veículo. Porque aí tem uma visualização do veículo que vem, do carro que está, carro, ônibus ou qualquer veículo que está vindo na direção contrária. Deve-se orientar também a criança a atravessar sempre a rua na faixa de segurança e obedecendo a sinalização. Quando tem o semáforo, mostra o sinal para pedestre, então se orientar a criança a atravessar só quando o sinal estiver verde para o pedestre. Na ausência de uma faixa de segurança, orientar sempre a criança a prestar atenção nos veículos e a atravessar perpendicularmente a calçada. Por quê? Em linha reta, ela vai estar menos exposta aos acidentes, porque vai estar menos tempo na estrada, no meio da rua. Antes de atravessar a rua, a criança também deve ser orientada a se posicionar longe da calçada, mas na parte interna da calçada, em local visível que o motorista possa vê-la, e ela olhar para ambos os lados e também prestar atenção e saber se o motorista está sendo vista pelo motorista ou não. Então, são cuidados que se deve orientar as crianças. Quando descer do ônibus, orientar a criança que quando descer do ônibus, esperar sempre que o veículo se afaste, totalmente, primeiro que pare totalmente para ela saltar e depois que ele se afaste, depois de saltar para ela atravessar a rua, que esse ônibus se afaste totalmente para ela poder ter uma visão da rua como um todo e observar se vem veículo em sentido contrário ou não. Os motoristas, para evitar atropelamento de criança, o motorista deve também ter os seus cuidados, deve dirigir com atenção e também tomar devidas precauções. Não dirigir alcoolizado, para qualquer tipo de acidente, respeitar os limites de velocidade, as regras do trânsito. Ter atenção com os pedestres, principalmente criança, prestar atenção em locais onde tem grande aglomeramento de crianças, escolas, ou onde tem crianças brincando, então o motorista deve prestar bastante atenção e dirigir com cuidado ali, devagar. Não permitir também a presença de crianças em locais de saída de veículos, que nós falamos que é muito comum que a criança seja atropelada porque está brincando na garagem e o motorista sai de ré ou de frente, mas não enxerga a criança. Então, nunca permitir que criança fique brincando em garagem ou estacionamento, principalmente criança muito pequenininha. Respeitar, então, a proximidade de escolas, como nós já falamos, e outras áreas de maior circulação de criança. Onde tem criança, o motorista deve dirigir com bastante cuidado, devagar e com bastante atenção. Criança menor de 7 anos, não deve ser transportada em motocicleta. Então, motocicleta não deve transportar criança menor de 7 anos, que é um risco muito grande. Elas não conseguem se fixar direito no motorista, no motoqueiro, e aí corre o risco de cair e sofrer acidente. Criança, para entrar em veículo, ela deve sempre embarcar pelo lado da calçada, nunca pelo lado contrário, porque corre o risco de ser atropelado por um carro que está passando na rua. E ela tem que estar sempre um adulto abrindo a porta e auxiliando essa criança a entrar. Na condução do veículo, o motorista deve ter o cuidado de travar as portas. Quando tem criança dentro do veículo, as portas têm que ser travadas, porque a qualquer momento a criança pode abrir, puxar a maçaneta e abrir o carro sem querer. Somente crianças maiores de 12 anos podem viajar no banco dianteiro do veículo. Então, adolescente viaja no banco dianteiro. Criança de menos de 12 ou 10 a 12 anos deve viajar no banco traseiro e sempre com o equipamento adequado. Então, para cada idade, existe um equipamento adequado para transportar essa criança dentro do veículo.
Evitar também o uso de cinto de segurança para 2 ou mais pessoas, né? Às vezes as pessoas têm o costume de, como é uma criança, então fixa o cinto de segurança junto com outro adulto. Isso nunca se deve fazer, porque a criança pode escapar e sofrer acidente. Numa batida do carro, a criança pode escapar e se lesionar mais gravemente. Bebês e crianças menores devem viajar sempre no banco traseiro do veículo e com assento adequado. Assento é chamado de sistema de retenção da criança. E esse sistema vai ser adequado de acordo com o tamanho e o peso da criança. E tem que ter sempre um adulto junto, seja qual for a idade da criança. O banco de trás, a criança vai no banco de trás e sempre acompanhada de um adulto para cuidar dessa criança. Crianças maiores, né, aquelas maiores de 1,45 m de altura, não precisa assento especial. Abaixo disso elas precisam de assentos especiais. Mas essas crianças devem viajar sempre do banco de trás, na posição do meio e sempre com o cinto de segurança, né? O cinto de segurança é aquele cinto de 3 pinos, né, de 3 pontas. Então, de segurança nós já falamos, tem que ser do tipo de 3 pontas, de modo que a faixa horizontal passe pelo quadril da criança e a diagonal passe pelo centro do ombro e o peito. Então vai se juntar com essa faixa horizontal. Então é o tipo de cinto de maior segurança. Crianças, e o sistema de retenção da criança? Então nós temos 3 tipos. Nós temos para as crianças menor de 1 ano, né, que geralmente elas têm menos de 10 kg de peso. Então o equipamento especial para essas crianças é um bebê conforto, que ele deve ser fixado no centro do banco traseiro do veículo, criança é sempre no banco traseiro, voltado para a parte de trás do veículo. Então esse bebê conforto, a criança não vai estar voltada para o banco do motorista, ela vai estar voltada para o banco de trás do veículo. Deve estar fixado esse bebê conforto, fixado com um cinto de segurança, e a criança no bebê conforto ela tem que estar fixada também por outros cintos, que são chamados de cintas de fixação. Então ali na figura a gente está mostrando o bebê conforto para essas crianças menores de 1 ano, de 1 ano para baixo, né? Então está ali, vocês estão vendo que está voltado para o banco de trás do veículo, o bebê voltado para o banco de trás, e o bebê conforto está fixado com cinto de segurança. E o bebê também, vocês podem observar que ele está com as cintas de fixação ali, né? Para maior segurança, o bebê não cair do bebê conforto. Crianças maiores de 1 ano e menores de 4 anos, crianças de 1 a 4 anos, que pesam mais de 10 quilos. Então existe um assento especial para eles, que é a chamada cadeirinha. Essa cadeirinha ela tem que ficar no centro do banco traseiro, agora voltada para frente, voltada para o banco do motorista, né, para a frente do veículo. E essa cadeirinha também, essa criança nessa cadeirinha, ela deve estar fixada com a cinta de fixação e a cadeirinha fixada com cinto de segurança também. Então vai estar presa pelo cinto de segurança. Então ali na figura a gente está vendo a cadeirinha. Então para essas crianças de 1 a 4 anos, que tem mais de 10 quilos. Então já não é mais bebê conforto, seria essa cadeirinha de fixação. Criança maior de 4 anos, que elas já não vão ficar na cadeirinha. Então elas precisam estar seguras com o cinto de segurança. Mas devido à estatura delas, o cinto não se adapta adequadamente. Então eles precisam de ter um assento especial, que se chama assento de elevação, ou booster, né? Esse assento tem que ficar no banco traseiro do veículo e para a criança poder ficar na altura correta para fixar no cinto de segurança, no banco traseiro e voltado para a frente do veículo. Então, o assento de elevação, ou booster, está aqui na figura, uma criança maior sentada, e vocês veem que aí o cinto de segurança consegue fixar a criança mais seguramente, né? Bom, veículos não motorizados. Então, como fazer para a criança utilizar veículo não motorizado? Bicicletas, skate, patins, etc, né? Então, a criança, para
ela poder andar com a bicicleta, para poder conduzir a bicicleta, ela tem que estar segura. Então tem que ter, ela tem que sentada no banco da bicicleta, ela tem que apoiar os 2 pés inteiros no chão. Então ela vai estar numa altura de segurança para ela poder andar nessa bicicleta. É bom usar também o equipamento de segurança, capacete, roupas assim de fácil visualização, que de longe qualquer pessoa enxergue, ou o motorista de um veículo enxergue que ali tem uma criança com a bicicleta, ou com patinete, skate. Então esses equipamentos são importantes. Também pode-se usar joelheira e cotoveleira também. Então ali nós estamos vendo a criança, a posição que a criança pode andar na bicicleta. Então aquele menino está com um capacete e ele está sentado no cilindro, no banco da bicicleta, e os 2 pés apoiados no chão. Então aquela bicicleta ali está no tamanho ideal para aquela criança. Ali então na outra figura nós vemos algumas crianças de patins, patinete e com equipamento de segurança, né? Então capacete, e um deles até com joelheira e cotoveleira, né? Bastante segurança. As crianças que estão utilizando um veículo não motorizado, elas devem estar sempre sob a supervisão de um adulto. Nunca deixar a criança sozinha andar de bicicleta, ou skate, ou patim. Sempre um adulto está supervisionando. Para andar na bicicleta é importante que use calçado fechado, não tendo cadarço, né, cordão folgado, comprido, ou cordão solto. Corre o risco de enrolar na roda da bicicleta e essa criança sofre um tombo ou ferir o pé, então deve-se evitar. E o praticar o ciclismo, criança praticar ciclismo durante o dia, nunca de noite, né, que o risco é maior. Orientar as crianças para trafegarem sempre na direção do fluxo do trânsito, nunca contra. Então, sempre na direção, pela direita, sempre na direção, e evitar também estar na estrada, né? E respeitar a sinalização também. Então, ali os veículos não motorizados, crianças de bicicleta, mostrando como com os equipamentos de segurança. Importante. Bom, sobre acidente de trânsito, o resumo que a gente teria seria esse. Outro tipo de acidente comum no verão também com crianças são as queimaduras por radiação solar. Então, deixar a criança exposta em tempo demasiado ao sol, então pode gerar queimaduras que são muito incomodativas e, inclusive, muitas vezes com gravidade. A maior parte da radiação solar que se recebe na Terra é formada por 3 tipos de radiação. A luz visível, né, que é o que a gente consegue enxergar, os raios infravermelhos, que tem o comprimento, a frequência abaixo do vermelho, da cor vermelha, que corresponde a 49% da radiação que a gente recebe. Espectro de luz visível, 43%. E o terceiro espectro de luz de radiação que a gente recebe são os raios ultravioleta, que nós recebemos em torno de 7% de toda a radiação que se recebe na Terra. Os raios infravermelhos, eles são responsáveis pelo eritema, quer dizer, deixar a pele vermelha, até queimadura mesmo. E os raios ultravioleta são de 3 tipos, o A, B e o C. O ultravioleta A, 99% dos raios ultravioletas são o A. Eles são responsáveis pelo câncer de pele e envelhecimento precoce, né, pela exposição a longo tempo, a longo prazo, a esses raios. Os ultravioleta B, eles entram na atmosfera em menor quantidade. Por quê? Porque a camada de ozônio absorve grande parte desses raios. Mas eles são importantes porque eles são responsáveis pelas queimaduras da pele. Então a queimadura é responsabilidade do raio ultravioleta B. E o raio ultravioleta C, que é o terceiro tipo, eles não penetram na atmosfera, eles são totalmente absorvidos pela camada de ozônio. Então esses não têm importância para nós. Maior risco de efeitos nocivos da radiação solar são em crianças, porque tem a pele muito sensível, e as pessoas de pele mais clara, porque tem menor quantidade de melanina, que é o pigmento que protege
a pele dessas radiações. Então, por isso, todo cuidado com criança no sol, né? Não expor a criança muito tempo no sol. A exposição ao sol, ela, entre 3 a 5 horas de exposição, o indivíduo vai sentir vermelhidão na pele, eritema, dor intensa, eritema com coceira, prurido. E esse prurido pode, esse vermelhidão e esse prurido pode levar 2 a 3 dias, depois a pele resseca e descama, ela esfolia, né? Então é aquela pele que está saindo. Se a exposição é mais de 5 horas, então pode ter consequências mais graves. Além daquele eritema, dor, nós podemos ter queimadura de 2º grau, com bolhas, e insolação, né, que é o fator mais grave, né, o efeito mais grave de uma radiação solar, que é a exposição ao sol, que seriam como sintomas a febre, a cefaleia, dor de cabeça, náuseas, vômitos, confusão mental e até perda de sentidos, podendo levar à morte, né, se não for cuidado rapidamente. Então ali mostrando o eritema, né, uma pessoa com eritema devido à exposição excessiva, e ali a esfoliação da pele devido a uma queimadura que já está se cicatrizando. Prevenção da queimadura por radiação solar. Evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas das crianças e procurar sempre abrigo. Quando for à praia ou em local muito ensolarado, procurar sempre abrigo onde tem sombra. E evitar, no caso das praias, evitar a proximidade da areia, porque o próprio reflexo do sol na areia já pode provocar queimadura. Prevenção, então, para queimaduras por radiação solar, também proteção com óculos de sol, né, para crianças maiores, chapéu e roupas que cubram as partes mais expostas. Então, sempre uma roupa protegendo a pele. E aplicar na pele um protetor solar, que é o filtro solar. Mais ou menos 15 a meia hora antes da exposição, aplicar o filtro solar. E o fator de proteção tem que ser mais elevado quanto maior ter o risco da pele. Por exemplo, em crianças e em pessoas de pele muito clara, o fator tem que ser mais elevado. Reaplicar esse protetor solar a cada 2 horas, caso a pessoa vai se expor de novo, ou a criança vai ser exposta de novo. Ou após então tomar banho, porque muitos protetores eles saem com a água. Então tomou banho, reaplica o protetor. E também, nessa época aí que pega muito sol e de calor, hidratar, promover a hidratação, dar bastante líquido à criança, com muita frequência ingerir líquido. Terceiro tipo de acidentes mais comuns no verão, principalmente no litoral, são o contato com as medusas e as caravelas, que são as águas-vivas, né? Então, essas águas-vivas, essas medusas e caravelas, são animais marinhos invertebrados que são classificados como quinidários ou selenterados. Qual é a característica deles? Possuem um corpo transparente, em forma gelatinoso, e eles têm uma forma de guarda-chuva, né? Na parte inferior deles existem tentáculos, onde existem células que produzem uma substância cáustica, né, tóxica. Então esses tentáculos, em contato com a pele, que vão queimar, provocar aquela queimadura. Então o que vai acontecer quando tem o contato desses tentáculos das águas vivas com a pele? Nós vamos ter eritema, quer dizer, vermelhidão da pele, vai ter uma ardência muito forte, dor local, e isso aí pode durar dependendo do tempo de contato, pode durar entre meia hora e 24 horas. Raros casos graves pode levar até a morte, né? Cefaleia, vômito, febre, espasmos musculares, arritmia e insuficiência respiratória. Então pode levar à morte, mas esses casos são raros, né? Mesmo em criança. Como prevenir o contato com a água viva? Então, é simples, né? Evitar que as crianças se banhem em locais onde foram avistadas as águas vivas, ou houve contato, soube, ou alguém se queimou com água viva, teve contato com água viva naquela ocasião. Então, evitar, porque muitas vezes não se enxerga o animal, né? E pode se queimar.
Cuidado após o contato. No caso de ter o contato com a água viva e ter os sintomas, então o que a gente deve fazer? Muitas vezes as pessoas têm condutas inadequadas. Se deve lavar a região com água salgada, a própria água do mar. Então lava a região, mas não esfrega, só joga a água do mar. Retirar as espículas, que são alguns espinhozinhos pequenos das águas vivas, que é por onde elas injetam o veneno. Então esses ficam fixados na pele e a gente tenta achar e retirar com a pinça. E depois aplicar vinagre no local do contato, porque o vinagre ele vai neutralizar a substância tóxica. E caso de dor, dar um analgésico. Afogamento é o quarto tipo de acidente mais comum com criança no verão. Então, em 2016, em Santa Catarina, os afogamentos corresponderam a 7,3% dos óbitos de criança nessa idade, porque acontece principalmente entre crianças entre 1 e 4 anos de idade. Por que as crianças se afogam tão fácil? Primeiro, mesmo em recipiente com pouco líquido, elas se afogam fácil. Mas por quê? Porque essas crianças, o peso da cabeça das crianças em relação ao corpo, ele é desproporcional. Então, a criança, para se levantar a cabeça, ela tem mais dificuldade. Também ela não tem capacidade de reação rápida, então pode se afogar rapidamente, facilmente. 2 a 4 minutos submersa, a criança pode ter perda de consciência e se causar lesões cerebrais graves, então todo cuidado é pouco. As crianças podem se afogar facilmente mesmo em recipientes com baixo nível de líquido, como nós já dissemos anteriormente. Então, como prevenir acidentes por afogamento em criança? Manter vazio, depois de uso, aí fora do alcance da criança, balde, bacia, banheira, piscina. Então, tudo vazio, depois de usar, esvazia e deixa longe do alcance de criança. Deixar a porta do banheiro fechada, ou da lavanderia onde tem água estocada, a gente sempre deixa fechada, não deixa a criança chegar lá. E a tampa do vaso sanitário sempre abaixada ou lacrada. Ali está o exemplo de como lacrar a tampa. Manter reservatório doméstico como poço, cisterna, sempre trancado, né? Porque é um perigo criança cair em poço, cisterna e se afogar. Então sempre trancado esses reservatórios. Piscina, as piscinas, quem tem piscina em casa tem que ter proteção. Então essas piscinas têm que estar envoltas com grade, né? Em volta da piscina tem que ter grades com altura superior a 1,5 metro, que a criança não consiga subir e passar. E a distância entre as grades deve ser em torno de 12 centímetros, que é para haver uma segurança, a criança não consegue atravessar. E também a porta os portões devem ser trancados com trava ou cadeados, né, para a criança não conseguir entrar. Não adianta ter um cercado se a criança consegue entrar. Evitar deixar brinquedo próximo de piscina, né? Ali na figura a gente está vendo uma criança tentando alcançar uma bolinha e ali ela cai. Se não tiver um adulto perto, ela vai cair e pode se afogar. E utilizar piscinas e ralos que evitem sugar os cabelos. Já aconteceu de ter morte de criança que se jogou na piscina e aquele aspirador da água da piscina aspirar o cabelo da criança e a criança não conseguir sair e morrer afogado. Então, inclusive, tem lei que obriga a tudo onde tem piscina a ter esse aparelho anti-hair, que chama, né, que evita sugar o cabelo. Crianças devem aprender a flutuar, né? A partir de 1 ano de idade a criança já pode estar em uma escola de natação aprendendo a flutuar. E a partir dos 4 anos aprender a nadar. Mas a gente tem que ver que essas escolas têm que ser especializadas, né, com criança, saber trabalhar com criança e com instrutores qualificados, né, pessoas qualificadas para trabalhar com criança, porque não é qualquer pessoa que pode trabalhar com criança. Manter as crianças sob extrema vigilância e em áreas de segurança, né, então rios, praia, represa, né, então a gente sempre tem que estar de olho na criança e deixar a criança sempre em local que realmente raso e que seja bem seguro, mas mesmo assim tem que ficar
monitorando a criança, mesmo que as crianças saibam nadar. Respeitar a sinalização de segurança nas praias, né? Muitas vezes tem lá a bandeira vermelha do salva-vida e a gente está vendo pessoas, adultos e crianças brincando debaixo da bandeira. Então respeita a sinalização. E uma coisa importante é sempre usar um colete salva-vida na criança. O melhor equipamento para evitar afogamento é o colete salva-vida. Então vai na praia, vai na piscina, vai no parque aquático, mas sempre vai entrar na água usar um colete salva-vida, que é a melhor proteção. É isso aí que a gente tinha para falar. Espero que seja de utilidade para todos vocês. Se alguém tiver pergunta, a gente aguarda. Obrigado.